Setembro Amarelo: prevenção ou presunção? Olá, me chamo Adrilena, sou a criadora, idealizadora, produtora, editora, roteirista e tudo mais o que você possa imaginar desse podcast, que antes mesmo de nascer já era uma grande realização para mim. Bem, vamos lá. Antes de ir direto ao ponto no assunto desse episódio, eu preciso advertir que ele será a respeito de uma temática muito sensível para muitos. E o que eu vou abordar aqui é a minha visão particular e reflexões a respeito do Setembro Amarelo e o suicídio. E aí eu prefiro avisar de antemão que eu serei do contra a muitas correntes que abordam o mesmo tema, desculpa, e vou provocar reflexões incômodas para muitas pessoas. Eu sei que esse tema é delicado e doloroso, mas a minha intenção aqui vai ser provocar essas reflexões e não venho ditar verdades. O intuito não é provocar mais sofrimento. O intuito é, de fato, trazer um outro ponto de vista. Mas se você se considera uma pessoa mais sensível a esse tema, a hora é parar, a hora de parar. Setembro Amarelo: prevenção ou presunção? Olá, me chamo Adrilena, sou a criadora, idealizadora, produtora, editora, roteirista e tudo mais que você possa imaginar desse podcast, que antes mesmo de nascer de fato, já é uma grande realização para mim. Mas vamos lá. Antes de ir direto ao ponto no assunto desse episódio, eu preciso advertir que ele será a respeito de uma temática que é sensível para muita gente. E o que eu vou abordar aqui é a minha visão particular e reflexões a respeito do Setembro Amarelo e o suicídio. E aviso de antemão que eu vou ser do contra a muitas correntes que abordam esse mesmo tema. Vou provocar reflexões incômodas para muitas pessoas. E sei que esse é um tema delicado e doloroso, mas a minha intenção aqui é provocar essas reflexões e não ditar verdades. Meu intuito não é provocar mais sofrimento. O intuito é, de fato, trazer um outro ponto de vista. Portanto, se você se considera uma pessoa mais sensível a esse tema, a hora de parar de ouvir é agora. Mas se você ficou interessado ou curioso, abra sua mente, procure pensar pela via contrária que proponho aqui. Eu garanto que vai render boas reflexões e críticas a esse respeito. Sim, eu sou do contra em relação à campanha do Setembro Amarelo. Não é que eu seja do contra em relação a esses assuntos que visam cuidado, mas como essas campanhas são articuladas, como elas são propagadas, replicadas e principalmente como é que elas são interpretadas. Normalmente, eu reluto muito em aderir a campanhas. Essas campanhas que durante um período, por volta de um mês, superlotam os canais de comunicação com informações de um modo exaustivo e exacerbado. Eu não posso deixar de reconhecer a importância da abertura desses espaços, mas eu questiono muito a real eficácia desse tipo de abordagem, da maneira como é que é abordado, diante da realidade que é encontrada por aqueles que são estimulados a buscar esta ajuda, sugerida como alternativa para a sua dor. Normalmente, nessas campanhas sobram soluções e se estigmatiza muito as situações particulares de cada um, e pouco ou nenhum espaço é aberto para aquele que pensa que a morte pode ser uma saída para tudo aquilo que foi há muito tempo calado e reprimido. Sim, esse é um assunto que incomoda e choca. A sensação que eu tenho é que é criado um calendário que serve para cumprir uma programação pré-estabelecida, um cronograma de objetivos, mas ele é descolado de algo efetivo, é descolado da afetividade.
e ele é descolado também do compromisso com quem sente e sofre de fato essas dores. O que a gente tem é uma overdose de ofertas de ajuda e de serviço de todos os tipos, né? E são todos voltados para essa previsão, seguindo esse calendário para o mês seguinte, em outubro, o tema mudar completamente. Só que o desespero, a dor, o sentimento de quem sofre não varia de acordo com esse calendário. Ele permanece ali e ele perde a ênfase. Porque outubro, a cor já é o rosa, né? E o tema é o câncer de mama. Eu acho isso, no mínimo, irresponsável. Abrir temáticas como estas e depois descartá-las no mês seguinte é como se abrisse feridas e deixasse elas expostas para cicatrizarem sozinhas. E parece muito um sentimento de culpa diante de um fracasso, porque lidar com a falência do outro expõe as nossas próprias falências, vulnerabilidades e limitações. Expõe a falência de uma sociedade e de um Estado que deveria, no mínimo, ser eficiente naquilo que é da sua alçada, naqueles direitos básicos constitucionais, que são conhecidos também como direitos fundamentais. E esses são direitos individuais, sociais, políticos e jurídicos. E eles estão todos previstos na nossa Constituição Federal Brasileira. E esses são os direitos básicos que justamente não são garantidos pelo Estado a nós, cidadãos. Para dar, assim, uma pequena amostragem, temos o direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, ao trabalho, à saúde, à educação. Tudo isso nos falta na nossa base, na nossa estrutura de vida. E acaba sendo um fazer de conta que algo está sendo feito que se reflete num fazer de conta que está funcionando. São ações que são igualmente ilusórias, que elas servem apenas para não parecer que nada está sendo feito a esse respeito. É o famoso, eu finjo que faço e você finge que acredita e a vida segue. Nesse mês do Setembro Amarelo, muito se diz que é preciso falar, informar sobre o suicídio para que ele possa ser prevenido. O mal está no desejo e no ato de se matar. E aí estimulam incessantemente as pessoas a buscar por auxílio como uma solução eficaz. Mas a questão é, quantos estão dispostos a escutar sobre esse desejo de morrer? Dar a voz a essas ideações, não no sentido de coibi-las ou desestimulá-las, mas no sentido de acolher a dor daquele que pensa em dar fim à sua vida, em abrir um espaço receptivo a esses discursos para que isso possa ser formulado, a validá-los. Como validar um desejo de morrer? Escutar esse tipo de relato nos atravessa de uma maneira tão forte que nos expõe à nossa própria vulnerabilidade diante dessa dor do outro e também naquilo que nós nos identificamos. Porque veja, sim, em algum momento da nossa vida, nós também tivemos vontades e pensamentos semelhantes. Isso faz parte de ser humano, faz parte da fragilidade e do desamparo que habita todos nós sem exceção. Quem é que está disposto a ouvir uma angústia tão intensa a ponto que a morte é vista como única saída? Veja, dar voz não é incentivar. Dar voz é permitir que aquela pessoa coloque para fora, da sua maneira, aquilo que lhe é mais reprimido. É escutar atentamente cada palavra dita, para poder apontar as rupturas que aquele discurso apresenta. E dessas rupturas é que de onde poderão surgir novas saídas e outros desejos. É permitir que o sujeito expulse de si aquilo que não é bem acolhido nem por ele mesmo.
é permitir que ele fale o que não é aceito em voz alta e que sinta e ouça suas próprias palavras. Dar voz é comprovadamente transformador. E aí, pensando naquela frase de Freud que eu sempre repito, que pensar é o ensaio da ação, eu trago um questionamento. Como ser a plateia para a encenação desse drama? Assim, muito se fala na prevenção ao suicídio e pouco se fala em olhar para aquele que deseja morrer, legitimando o seu sentimento. A questão principal é salvar vidas. Mas que tipo de vidas estão sendo salvas? A vida que tem que ser vivida a todo custo, a vida que deve ser levada e superada a despeito de qualquer situação. E o que será feito após ter se preservado aquela vida? Como é que vai ser o dia seguinte daquela pessoa, o ano seguinte? Como é que essa vida vai ser desenrolada através do abrir mão desse desejo de morrer? Muito se fala no que fazer para evitar, para prevenir, para não olhar para essa realidade de pessoas que chegam a um limite de querer ou até de conseguir dar fim às suas vidas. Pouco se escuta essas pessoas, porque a sociedade prefere a ilusão de que através de campanhas como esta, de protocolos gerais de ação, está de fato fazendo algo de concreto. Prefere agir de acordo com um manual do modo de fazer, do que olhar profundamente para aqueles que não desejam mais viver. Não é dar voz a essas pessoas que vai fazê-los e incentivá-los a levar a cabo suas intenções e suas ações. Talvez seja justamente esse empenho na prevenção que os leve a pensar nisso mais obstinadamente. Aceitar a dor do outro, o desejo do outro, é obrigatório no reconhecimento da individualidade de cada um. E isso não tem nada a ver com incentivar. Não vai significar favorecer situações que deem oportunidade para que o suicídio aconteça. É justamente o oposto. É através da palavra que pode vir o esvaziamento da vontade da ação, a diminuição desse desejo e até o encontro de uma outra perspectiva de vida, até que essa morte chegue, mas por outros meios, quem sabe, meios naturais. Acolher não significa concordar. E o acolhimento também não pode ser um lugar confortável de permanência, de manutenção dessa angústia, sabe, o lugar quentinho para continuar sofrendo? Tem que haver espaço para o incômodo, mas numa medida muito particular para cada um. Um espaço que seja capaz de promover não uma acomodação, mas na medida de causar uma movimentação possível para aquela pessoa. Isso é no um a um, no manejo de um a um. A gente não pode uniformizar as dores e as angústias. O modo de fazer, de ser e de agir é individual. E aquilo que é individual não se encaixa nas generalidades. E é naquilo que é muito particular de cada um que o ato escapa. É imprevisível. Precisamos sim continuar falando sobre o suicídio. Mas nós precisamos, de fato, escutar sobre suicídio, escutar quem quer se suicidar e não entrar no modo automático de replicar as verdades que são repetidas nos meios de comunicação. Talvez essa repetição exaustiva e uniforme dos meios de comunicação e também dos órgãos responsáveis cale quem precisa de espaço para falar, para ser escutado de fato. Talvez essas campanhas antecipem aquele discurso antes mesmo de abrirmos espaço para que ele aconteça e que para que nós possamos escutá-lo. Assim, não há espaço receptivo para aquele que sofre poder
sucumbir. Talvez toda essa mobilização em torno dessa preservação da vida coloque o sujeito em xeque, fazendo-o sentir-se errado, não validado em seus sentimentos, reprimido em suas próprias vontades, por elas serem dissonantes do que o resto da sociedade expressa. Veja, eu disse expressa, porque o coro de uma sociedade não traduz os sentimentos reais dela. Talvez seja só a reprodução do discurso mais convincente. É preciso prestar atenção nisso também. É preciso escutar, é preciso saber escutar. Os sinais nem sempre seguem uma padronização. As pessoas, sejam elas deprimidas, ansiosas, neuróticas e até as psicóticas, não têm as mesmas respostas e sinalizações. E nem sempre todos os esforços disponíveis serão suficientes ou funcionarão. Aquele que está genuinamente determinado levará a cabo sua intenção, sem deixar evidências ou avisos. A gente não pode subestimar a inteligência de uma pessoa obstinada em fazer aquilo que ela quer. A gente não pode ser ingênuo, acreditando que a gente possa ajudar ou evitar algo. Nós somos apenas um recorte de todo um contexto desconhecido por nós, na grande parte. Uma palavra, até a mais bem intencionada, pode ser o vetor que levará o sujeito ao ato. A gente não pode ser ingênuo, arrogante e prepotente de que a gente vai ser vitorioso em nossas intenções. É importante observar que o desejo, ele não habita na obrigatoriedade. O desejo, ele oscila entre os sims e os nãos, entre o poder e a proibição, entre o possível e o impossível, entre o ódio e o amor, entre a ação e a omissão. Negar a dor só confere a ela mais potência, e essa potência reprimida pode virar uma bomba relógio interna, pronta para explodir. A defesa da vida a qualquer custo, em qualquer situação, parece dar mais importância a essa vida e não a quem a vive, de fato. Não a existência de quem a vive. O que importa é mesmo a manutenção e o prolongamento de vidas, e não a qualidade e a viabilidade delas. Sejamos realistas. Prolongar a vida garante rentabilidade à sociedade. A defesa da vida a qualquer custo, em qualquer situação, parece dar mais importância a essa vida e não a quem a vive. A não existência de quem a vive. O que importa é mesmo a manutenção e o prolongamento de vidas, e não a qualidade e a viabilidade delas. Sejamos realistas. Prolongar a vida garante rentabilidade à sociedade. O objetivo é preservar e prolongar a vida, e não dar sentido a ela. Não há na nossa sociedade, essa sociedade que cultua a saúde mental, entre aspas, como um bem associado ao bem-estar e felicidade. Espaço para a dor, para a angústia e a incapacidade de lidar com a continuidade da própria vida. Isso tudo vai de encontro também com toda a sociedade que é orientada pelo capital e vende felicidade. Tristeza não vende. Depressão não vende. Já a felicidade vende. A felicidade, a qualquer custo, vende ainda mais. E o suicídio denuncia o fracasso de toda essa cadeia. Como corresponder a uma pressão de um gerenciamento de uma saúde mental, novamente entre aspas, atrelada ao bem-estar, felicidade e uma métrica socialmente aceitável? A escolha de viver intensamente um sofrimento
é negada por essa sociedade que não admite essa ambivalência das pessoas. E a felicidade, ela tem sido oferecida como um bem de consumo. E, como um bem de consumo, não está acessível a todos. É preciso ter poder, até poder de compra, para poder vivenciar essa tal dessa felicidade vendida. Essa felicidade que se torna acessível, consumível e vendável, mas que nem todos podem comprar. Felicidade esta que, se for consumível, também pode ser idealizada, fabricada ou até inventada, para assim tornar-se acessível e desejada. Essa felicidade consumível, ela não se transforma numa experiência, porque uma experiência, para ser vivida, tem a sua dose de inesperado, de incompreensível e de indisponível. E assim, só posteriormente ela pode ser elaborada e concluída como experiência feliz ou não. A gente só sabe se foi feliz depois de ter sido feliz. Diante de tanta vida imposta e disponível, o que se destaca para aquele que carrega a dor de viver é a impossibilidade, é a indisponibilidade daquilo que é tão ostensivamente oferecido, empurrado, goela abaixo. É uma vida a ser consumida. E no imediatismo com que estamos nos acostumando, nos rouba a nossa capacidade narrativa e de elaboração. Sem tempo e sem condições de pensar mais criticamente sobre algo, a gente cai nas armadilhas das unanimidades, onde um caminho dito como mais certo e mais seguro é apresentado como garantido. E abrimos mão da nossa capacidade de descolar e de deslocar. Ficamos rígidos, fixos numa posição. Abrimos mão de nós mesmos por uma garantia não garantida, frustrada. Essas campanhas, elas linearizam a vida das pessoas e desconhecem ou recusam aquilo que é tão importante para a preservação de nós mesmos, a outridade e a alteridade. Quem nunca ouviu falar nunca ouviu essas palavras ou não está acostumada com esse vocabulário da psicanálise, vale a pena buscar no dicionário para compreender melhor. E aí o que acontece? Setembro Amarelo denuncia a nossa falência como sociedade e como seres humanos. A minha intenção aqui em levantar esses questionamentos tão espinhosos não é de analisar, nem de menosprezar ou mesmo não demonstrar compaixão pelos sentimentos das pessoas enlutadas ou em processos até muito particulares em relação ao suicídio. A minha intenção aqui é unicamente provocar um pensamento crítico e um olhar mais aberto e mais amplo para esse tema, que ele é envolto já em tantos moralismos e tabus, para que dessa maneira a gente possa lidar melhor quando vivenciarmos a angústia relacionada à morte voluntária e escolhida de alguém. E também que a gente possa reconhecer que evitamos a morte para não viver o luto. Porque talvez viver o luto numa situação tão traumática e extrema seja muito pior do que a morte em si. O luto se materializa na dor de quem fica, nos questionamentos que vão surgir a partir daí, das feridas que serão abertas, das culpas, das saudades que deixaram suas marcas, na impossibilidade de ter aquela presença. Porque quando a vida do outro se apaga, uma luz mais intensa sobre nossa vida se acende. Quando o sofrimento do outro acaba, dá vez e voz ao nosso sofrimento. Nós é que passamos a protagonizar aquela dor, e ela passa de quem foi para quem ficou. No luto, somos obrigados a lidar com tudo aquilo que foi evitado durante a dor. Luto é lidar com um fracasso, com uma falência. Enxergar a finitude como uma falência, como uma perda diante da dor, que vai ser vivenciado dali para frente, nos revela
a impotência do nosso querer. Em vez de vestir amarelo nesse mês para trazer essa mensagem para vocês, eu venho vestida de luto, de preto. Se esse podcast tivesse imagens, é assim que vocês me veriam: luto ou luta, por aqueles que se foram, sem terem tido espaço para manifestar os seus desejos mais obscuros. Luto ou luta, por uma sociedade que está mais disposta em prevenir a todo custo algo que não consegue lidar, que não consegue encarar. Porque a morte por vontade de uma pessoa não diz somente sobre ela, diz sobre todos. É a morte também de uma parte dessa sociedade, dessa família, desse núcleo. Morre-se de tudo um pouco. Prevenir a morte de uma outra pessoa é não ter que lidar com sua própria falência. E nos anestesiamos e queremos anestesiar tudo aquilo que é intenso e difícil de lidar. Só que a dor comunica e a anestesia silencia. Num ambiente de apatia e resignação, anestesiado, dificilmente haverá uma elaboração, o que não ocorre num estado de angústia e desconforto. Aí sim, existe de fato uma opção de deslocar esses afetos na direção e desejo daquilo que for possível. Tirar dessa fixação. E falar sobre o desejo de morte é tentar dar um destino a uma dor. É tentar produzir sentido a essa dor ou até um sentido em continuar sentindo essa dor. Trata-se de uma escolha entre a dor e anestesia permanentes. Suicídio se torna, portanto, uma forma de falar daquela dor reprimida e insuportável. Tudo que foi reprimido explode por falta de espaço contra a própria pessoa. A palavra, quando expressada, pode ter o poder de diluir a pulsão do ato. Freud, mais uma vez eu trago aqui, traz que o pensamento é o ensaio da ação. E eu sempre vou repetir isso porque isso é uma vivência muito intensa na clínica. E o pensamento, que pode ser expresso pela via da palavra, tem esse poder de diminuir a intensidade da pressão psíquica interna que se forma e que poderia assim culminar no ato suicida. Então, falar sobre o suicídio, falar o quanto for necessário sobre esse desejo de se matar, dizer em alto e bom som sobre essa ideação, até em detalhes, pode, ao diminuir essa pressão interna, fazer a pessoa ter um outro entendimento sobre seus desejos e demandas. Pode levá-las a outros atos de vida e não mais de morte. E pode parecer meio, não sei, maluco eu falar isso, mas pode haver poesia ao escutar o desejo de morrer e escutar sobre a morte. Assim como na vida pode existir uma total ausência de poesia, de beleza e de desejo. Assim, se a morte pode ser bonita, a vida pode ser bem feia. A questão é ter coragem para identificá-las e, a partir de então, escolher o que fazer com isso. Nós estamos perdendo a habilidade de lidar e compreender o prazer. O prazer, ele está resumido ao gozo, ao seu fim, e não ao seu entendimento, à sua vivência, à sua descoberta, à surpresa, a uma elaboração, a um desenvolvimento. O prazer, ele foi codificado, objetivado, foi transformado em algo vendável, pronto para o consumo. Não sabemos mais lidar com a não garantia do alcance desse prazer, nem com a surpresa, nem com a frustração, nem para mais, nem para menos. E aí, o previsível, o racional ou o compreendido é o que está sendo vendido. Não há espaço nem permissão para a fúria, para a revolta, para a inconformação.
Não há espaço para intolerância, não há espaço para a livre expressão. Reprimir um sentimento de violência é tão violento, ou é mais violento até do que essa própria expressão. É mais violento do que o sentimento em si. E será que quem deseja morrer não deseja mais a vida? Ou não deseja mais esse tipo de vida? São muitas perguntas e muito poucas respostas. E, novamente, cada um tem as suas perguntas e precisa alcançar as suas próprias respostas. Por fim, e sem uma única conclusão a chegar, e várias críticas e formas de pensar, eu vou finalizar esse episódio com um trecho do livro Sociedade Paliativa, do filósofo Byung-Chul Han. E ele diz assim: a vida sem dor e com felicidade permanente a vida sem dor e com felicidade permanente não será mais uma vida humana. A vida que persegue e expulsa a sua dor suspende a si mesma. Morte e dor são inseparáveis. Na dor antecipa-se a morte. Quem deseja a vida sem dor e com felicidade permanente não será mais uma vida humana. A vida que persegue e expulsa a sua dor. Abre aspas. A vida sem dor e com felicidade permanente não será mais uma vida humana. A vida que persegue e expulsa a sua dor suspende a si mesma. Morte e dor são inseparáveis. Na dor antecipa-se a morte. Quem deseja eliminar toda a dor também terá que acabar com a morte. Mas a vida sem morte e dor não é uma vida humana, mas sim morta-viva. O ser humano se desfaz a fim de sobreviver. Ele alcançará possivelmente a imortalidade, mas ao custo de sua vida. Fecha aspas. Obrigada a todo mundo que me escutou até aqui. Espero de coração ter alcançado o meu objetivo nesse episódio e aguardo vocês nos próximos. Comenta, traz para mim aquilo que você achou, pode discordar, pode ser do contra, o objetivo aqui é esse. E me segue lá no Instagram, no @AdrilenaGuiar, que é lá que eu vou avisar quando vão sair os próximos episódios, vou dar alguns spoilers e a gente também pode conversar mais. Até lá!